O meu desafio, e o que eu falei para a Tereza está aqui, eu disse, Tereza, na manhã do domingo eu gostaria de falar sobre educação, porque entendo que ela é a resposta para esse momento que nós estamos vivendo. E queria trabalhar nessa questão da educação, no sentido de entender biblicamente qual é o nosso papel na educação dos filhos. É claro que você está vendo ali o papel dos pais, é claro que eu estou especificando os pais, mas você que é avô, avó, tio, ou até mesmo um irmão mais velho, e alguém que de alguma forma tem responsabilidade sobre um menor, ou uma criança, ou alguém que tem menos idade do que você se encaixa nisso. É claro que quando o pastor falou aqui, olha, vai ser uma bênção, todos vão ficar aqui, inclusive os jovens, não é? E você olha e diz, mas eu não tenho filho ainda, o que é que eu estou fazendo aqui, pastor? Deixa eu ir para a minha sala dos adolescentes, dos jovens. Não tem problema, você até pode ir se estiver acontecendo. Mas me dê essa chance de poder falar, porque eu tenho certeza que o que eu vou falar, você também precisa ouvir. Você, adolescente, jovem que está aqui, mesmo que você não esteja casado agora e não tenha constituído uma família, eu espero que o seu desejo seja um dia fazer isso. Constituir uma família, ser pai, mãe, e aí você já vai, desde já, ter o conceito bíblico de qual é o seu papel na educação dos seus filhos. Tá bom? Então esse é o meu desejo, essa é a minha grande tarefa. Eu vou fazer uma introdução um tanto que longa até ler o texto bíblico, então não se incomodem porque eu vou ler o texto bíblico. Toda vez que eu dou essa palestra, alguns ficam meio ansiosos e no final da palestra eles me procuram dizendo, pastor, eu estava angustiado porque o senhor ainda não tinha, aberto a Bíblia para ler. Como é que é as bases bíblicas do papel dos pais e o senhor não abre a Bíblia? É porque a introdução, irmãos, ela é importante para você entender que momento é esse que nós estamos vivendo, ok? Que contexto é esse que nós estamos vivendo, para que você entenda qual é o seu papel nesse contexto. Por quê? Porque o contexto de hoje não é o contexto dos meus pais quando eu era criança e eles tiveram a preocupação, o cuidado e a responsabilidade de me educar, de me mostrar o caminho e de guiar os meus passos para que eu fosse um cidadão do bem, um cidadão responsável. E talvez você está olhando agora, lembrando da sua fase da infância e dizendo, é verdade, pastor, eu me lembro que na minha época era diferente. E é diferente. Hoje nós estamos numa época totalmente tecnológica. Se não está totalmente tecnológica, falta isso aqui, Falta muito pouco, porque todos, independente da idade, já estão vivendo no mundo digital. Eu ainda sou analógico, Eu tenho 48 anos de idade, mas eu me considero analógico, eu não me considero digital. E quem defendeu essa tese e me mostrou que eu era analógico foi o meu filho, que tem 15 anos. Ele disse, papai, o senhor é analógico, não adianta, papai. Eu disse, mas por que, meu filho? O nome dele é Pedro. Por que, meu filho? Ele disse, pegue o seu celular. Aí eu peguei meu celular. Ele fez, entre no WhatsApp. Entrei no WhatsApp. Agora manda uma mensagem para mim. Aí eu. Aí demorei um minuto para mandar uma mensagem para ele. Aí eu disse, agora aguarde que eu vou responder. Aí ele olhava para mim e disse, está vendo que eu já estou respondendo? Ele nem olhava, e com esses 2 dedinhos aqui, nervosos, que são os dedinhos nervosos dos adolescentes, Os dedinhos nervosos.
Ele fazia. Então ele disse, o senhor é analógico. Claro que era uma brincadeira, mas eu sei que eu sou. E tem muita coisa que quando eu tenho dúvida, eu pergunto ao meu filho de 10. Davi, me ensina aqui como é que eu faço isso. Então tem uma coisa, a televisão não está no canal que eu quero, está no stream de não sei do que, e eu disse, meu filho, o que é stream? Tira daí que eu quero assistir o jornal. Eu só quero assistir o jornal, é simples. Não, papai, o senhor tem que tirar daqui, colocar aqui, puxar aqui, desligar o Xbox. Não, na minha época era só, ligava e pronto. Enfim, nós estamos vivendo esse tempo. Eu vou pedir ajuda às minhas amigas tecnológicas aqui, uma delas está fazendo aniversário hoje, que eu vi, ela está aqui envergonhada, não sei, esse pastor vem aqui, me faz pagar esse mico, Se fosse meu filho, viu? Eu estava no sal, como eles dizem, Perdão, mas eu não podia perder. Parabéns, Deus a abençoe, que Deus multiplique bênçãos sobre a sua vida e que você aproveite esse dia como nunca. É o seu dia, é o dia do seu aniversário, que Deus a abençoe, tá bom? Conto com sua ajuda aí depois de toda essa... Pode passar. Ok, passe. Todo isso. Só mais isso, mais um. Ok. Eu quero começar com uma afirmação muito contundente. Eu li esse livro quando eu ainda era seminarista. Eu era seminarista em 1997. 97, 98, 99, 97, 98, 99, 2000. 2000 eu me formei. E nesses 4 anos, em um desses 4 anos, eu li esse livro aqui, que é A Morte da Razão, de Francis Schaeffer. E no meio da leitura, logo no início, na página 2, tinha essa frase aqui, que eu nunca me esqueci. Cada geração defronta com este problema de aprender como falar ao seu tempo de maneira comunicativa. É problema que não pode resolver. Eu acho que eu vou ler daqui para não ficar de costa para vocês. É problema que não pode resolver sem uma compreensão da situação existencial. Em constante mudança. Em constante mudança. Com que se defronta. Para que consigamos comunicar a fé cristã de maneira ou de modo eficiente, portanto, temos que conhecer e entender as formas de pensamento da nossa geração. Então ele fala isso, essa versão que eu li é de 1993. Então perceba que já em 1993, Francis Schaeffer, ou até mesmo antes, ele já tinha essa ideia de que o mundo já estava numa mudança muito constante, muito séria, que a cada ano, a cada dia, a mudança era extrema. E que nós, cristãos, se quiséssemos falar do amor de Deus, nós precisaríamos entender o tempo que nós estamos vivendo. Isso não significa que a pregação do Evangelho depende de mim e do tempo que eu vivo. Não depende. Porém, a estratégia e a metodologia que você usa podem ser metodologias mais eficientes para o momento do que alguns métodos e estratégias que você usava há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, não é? Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito raso, mas eu acho que vocês vão entender. Veja só, há 40, 50 anos atrás, qual era a melhor maneira que a gente entendia para evangelizar? Se eu estiver errado, vocês me corrijam, pelo menos no Nordeste era assim. Se reunia um grupo, liderado pelo pastor ou pelo presbítero, num domingo à tarde, pegávamos todos os folhetos possíveis e imagináveis que existiam dentro da igreja, orávamos e depois saíamos pela rua distribuindo esse folheto, convidando para o culto à noite e evangelizando.
Isso pode acontecer hoje? Pode, é claro que sim. Será que é o método mais eficiente para hoje? Talvez não. E aí, qual hoje tem sido um método eficiente? Eu não estou dizendo que é o método mais correto, que só tem isso e você não faz mais nada. Por exemplo, os pequenos grupos. Eu não sei se a igreja trabalha com grupos pequenos, não é? Mas hoje os pequenos grupos têm se tornado uma ferramenta de evangelização muito grande. Primeiro porque por causa de toda a violência, de tudo que a gente está vivendo pelos nossos dias, é muito difícil você abrir a porta da sua casa para um estranho, para que ele fale da palavra de Deus e lhe dê um folheto. Porque aquele estranho pode ser um criminoso, disfarçado de evangélico, que vai entrar na sua casa e vai fazer alguma atrocidade. A gente tem medo de tudo hoje, não é? A violência está muito grave. O Covid potencializou, porque quem é que vai receber? Aí vai primeiro, espera aí, pastor, o senhor veio me visitar, né? Passa aqui no termômetro primeiro, vê aí se a temperatura está ok. Está com máscara, pastor? As 3 doses, me apresenta aqui para entrar na minha casa. Claro, eu estou brincando, estou conjecturando, mas não é isso que a gente faz para entrar no shopping, se bem que agora flexibilizou, né? A gente pode entrar sem apresentar todas essas coisas. Mas quando a gente trabalha com grupos pequenos em casa, por exemplo, a gente tem a facilidade de ir naquele prédio, naquela rua, depende de onde você mora, de chamar seu vizinho para dizer, olha, hoje eu tenho um encontro aqui na minha casa. A gente vai falar de Deus, a gente vai falar da Bíblia, a gente vai ter um lanche, a gente vai ter uma reunião bem informal, mas eu queria convidar você. Mais uma vez, eu não estou dizendo que é o método correto e agora a igreja só pode sobreviver se tiver pequenos grupos. Mas eu estou dizendo que hoje, ao que parece, ele tem sido muito eficiente. Raramente você vê no domingo à tarde mais um grupo de crentes, se a igreja aqui faz, graças a Deus, continua fazendo, mas que pega os folhetos que tem na igreja, sai pela rua evangelizando e era a maneira. Então, as coisas mudam e nós vamos nos aperfeiçoando. Qual é a maneira mais eficiente hoje para alcançar crianças, adolescentes e jovens com a palavra de Deus? Usa a internet, irmão. TikTok, Instagram, podcast, né? Tudo que você puder fazer de tecnologia, faça, porque você vai alcançar essa faixa etária. Talvez você não alcance a minha, né? Eu já estou perto, e aí com todo respeito aos que já estão perto dos 50 ou passaram dos 50, que gostam da tecnologia, né? Mas talvez essa não seja a maneira de nos alcançar. Mas criança, jovem e adolescente, pode investir na tecnologia que você vai ter a atenção deles. Então essa é a frase que eu sempre gosto de começar esse tema de até que ponto educação. Qual é o papel dos pais na educação dos filhos? Pode passar. Se puder passar o slide todo, pode passar o slide todo, tá? Qual é o contexto que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo, como Francis Schaeffer falou, um tempo de mudanças, que alguns ainda chamam de pós-modernidade. E o que é a pós-modernidade? A pós-modernidade é uma época na história da humanidade onde grandes mudanças aconteceram em todos os segmentos da sociedade, econômico, político, social, religioso, enfim. Muitas mudanças aconteceram e essas mudanças elas vieram para alterar a vida, o comportamento, espero que não os valores, mas o comportamento, as atitudes, e elas têm ocorrido de forma muito transacional e dominante, e as pessoas chamam isso de pós-modernidade, tá? É onde não existe mais verdade absoluta, é onde o pluralismo reina. O pluralismo ou seja, o plural
não existe mais uma verdade absoluta, como a gente crê, que é o quê? A palavra de Deus. Mas existem várias verdades. Pode passar. Tá? Aqui está um pouquinho mais do conceito, eu não vou entrar porque eu já falei o conceito, mas vale a pena citar esse senhor aqui, chamado Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman já chama a pós-modernidade de modernidade líquida, né? Está muito cheio o copo aqui, mas se o copo tivesse pela metade, eu ia mexer aqui no copo e você ia ver que o líquido ia para um lado e para o outro, porque o líquido ele facilmente consegue tomar a forma que você quiser dentro daquele recipiente que ele está. Se for um recipiente quadrado, aquele líquido fica na forma quadrada. Se for um recipiente redondo, né, circular, ele vai tomar aquela forma. Se quebrar, o líquido vai espalhar porque ele não tem aquela forma. Ele está naquela forma porque ele está naquele ambiente. Então, Zygmunt Bauman fala que a pós-modernidade é isso. É que a gente se adapta ao meio que nós estamos, né? Que o homem vem se adaptando ao meio que estamos. Pode passar. Eu quero trazer algumas características dessa época. Pode passar isso, mais um slide. Pronto. Essas são duas características desse contexto que nós estamos vivendo. Colapso das crenças. O que é que isso significa? Não há um conjunto de valores, o que se faz é desmantelar as regras e as estruturas. Já viu como é que faz? Não sigo regra. Eu vivo minha vida do jeito que eu quiser. Quando isso acontece, a gente sai de um ambiente de qualidade para o caos. Caos significa não ter um prumo, não ter um equilíbrio, porque todo mundo faz o que quer a hora que quer. Então hoje tem sido um contexto, vamos quebrar as regras. Um outro contexto são novidades exóticas. Tudo que é novo, tudo que é exótico, as pessoas querem experimentar. Tem uma música que, em espanhol, o tema dessa música é Como decirte, como contarte, que diz assim: cada noite um rolo novo. Ontem o yoga, o tarô e a meditação. Hoje o álcool e a droga. Amanhã a aeróbica, reencarnação. Ou seja, tudo que for novidade exótica, eu vou curtir e é isso que eu quero. Então, esse também é um contexto. Pode passar. Todo ele, tá? As duas partes. Isso. Nós estamos vivendo também característica de descrença nas instituições. E a instituição, hoje, que as pessoas, né, de todo tipo de ideologia, quer destruir é a família. Novas configurações de famílias estão sendo montadas e aquela família tradicional, que é a família bíblica, né, homem, mulher e filhos, está sendo colocada em xeque porque novas estruturas estão surgindo através de ideologias, né, que vocês sabem quais são, e a nossa família está em xeque porque as pessoas não acreditam mais. Necessidade de escandalizar. Parece que hoje a gente tem uma necessidade incrível de chamar a atenção. E aí a gente chama a atenção de todo jeito. Eu busquei essa foto porque achei interessante, né? Essa pessoa tem várias situações dentro da própria pele aqui, que ela conseguiu injetar, não sei através de quê, e ela fez caroços que não são naturais na cabeça, como se fossem chifres, né? Ela afinou os dentes como se fosse vampiro, tatuou todo o corpo, enfim, fez toda essa mudança. E aí, é claro, a gente pode julgar e ser intolerante com essa pessoa, mas a gente também pode perceber que isso é uma maneira não só de se defender de alguma coisa que de repente ela se sente, né, ofendida, ou de realmente chamar a atenção e de escandalizar, porque essa é a característica. Passa mais, tá?
A gente substitui a ética pela estética. Vale mais o exterior do que o interior. Vale mais o que você apresenta externamente do que você é internamente, né? Então, se você puder mostrar, às vezes, o que você não tem para alcançar a amizade, o respeito e a atenção de alguém, você faz do que querer que essa pessoa ame você, goste de você pelo que de fato você é dentro do seu coração. Então a gente troca a ética pela estética. Aí a gente só quer iPhone, aí a gente só quer roupa de marca, aí a gente só quer carro do ano, ou zero, ou carro, né? Aí a gente só quer ir para as melhores baladas, não é o caso de ninguém aqui, né? Aí a gente só quer, entendeu? O fone sem fio da Apple que custa quase um carro. Estou brincando, né? Exagerando, mas é para dizer que é caro mesmo. E aí meu filho pediu um, eu disse, não, meu filho, pega o de fio mesmo. Tem um da Azul que eu ganhei quando eu viajei. Eu escuto do mesmo jeito. Pai, você vai bebendo. Meu filho, eu vou gastar uma grana incrível para um negócio que com um fio eu coloco aqui e me deram de graça. Então, assim, a gente troca a ética pela estética. E a gente está em crise existencial, a gente não sabe quem a gente é. Hoje a gente é uma coisa, amanhã é outra. Né? Hoje a gente é uma coisa, amanhã é outra. E eu vejo isso no meu filho de 15 anos. Ele muda como se estivesse trocando de roupa. Né? Gosta disso, não gosta daquilo. Eu dizia, mas meu filho, você ontem dizia... Não, pai, mas já passou. Aquilo ali foi ontem. Né? Então, a gente não sabe quem a gente é. Pode passar. Só mais essas duas, tá? A gente... Falta uma cosmovisão. Uma cosmovisão é a maneira como você enxerga o mundo. A nossa cosmovisão qual é? Cristã, reformada. Toda a igreja presbiteriana tem uma cosmovisão. A nossa cosmovisão da Igreja Presbiteriana do Brasil é uma cosmovisão bíblica, cristã, reformada, porque nós somos herdeiros da Reforma Protestante. É por isso que no dia 31 de outubro a gente não curte o Halloween, a gente não festeja o Halloween, a gente festeja o quê? A Reforma Protestante. Não é? Claro que eu fiz essa comparação com o Halloween, mas enfim. E nós estamos, eu já falei, numa questão muito de pluralidade, relativismo. O que é verdade para mim pode não ser para você, o que é verdade para você pode não ser para mim. Né? E a gente vê isso, e acabou. Ah, bom, você tem que me respeitar, e a gente respeita mesmo. Porém, a gente não pode abrir mão da única verdade, que está acima da minha verdade e da sua verdade, que é a verdade de Deus. É a verdade da palavra de Deus. Pode seguir? Por isso, o que é que Romanos diz? Vamos ler juntos? E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso está lá em Romanos capítulo 12, verso 2, né, que é um verso muito conhecido. Então, o nosso trabalho é não nos conformar com tudo isso. Não cruze os braços, pai. Não cruze os braços, mãe, porque essa responsabilidade é nossa. Nós precisamos proteger os nossos filhos de tudo isso. Não terceirize a sua paternidade. Não terceirize a sua maternidade, mãe. Não terceirize, não jogue na empregada, não jogue na secretária, não jogue na professora, não jogue na escola, não jogue na igreja.
Apesar da igreja estar aqui para, como no meu caso, que me converti aos 12 anos, meus pais não eram evangélicos e a igreja acabou tendo que ser esse local onde eu aprendi tudo sobre Deus, porque meus pais não tinham condições de me ensinar. Eles não sabiam quem era Deus de fato. Minha mãe, uma católica não praticante, porque ela dizia isso, né? Ah, meu filho, eu sou católica, mas eu sou não praticante. Então não é católica, não é? Eu não entendo essa conotação. Ah, eu sou no fulano, mas eu não sou praticante. Então não é. E eu não tinha. Então a igreja acabou sendo tudo para mim nessa questão. Porém, aqueles que nascem no lar cristão, você entende o que é isso, né? Eu, quando me converti, pensava que era um hospital. Porque o povo falava, eu nasci no lar cristão, eu nasci no lar cristão. E eu, meu Deus, que lar é esse? Que eu não nasci no lar cristão. Eu nasci no hospital geral. Lá tem a maternidade, eu nasci. Aí depois o cara falou, não, isso é um jeito que o evangélico fala para quem nasce com os pais crentes, né? Os pais já são crentes. Ah, tá, obrigado. Aí eu fui aprendendo o evangeliquez da igreja, né? Então, pode passar. A gente tem essa responsabilidade. Diante disso, qual é o papel dos pais? Fica a pergunta, vamos responder então. E agora sim, né? Bom, antes de abrir a Bíblia, só para que você entenda que, para aqueles que, mas me diz alguma coisa além da Bíblia. Não que seja importante, mais do que a Bíblia, não é. Mas vale a pena. A nossa Constituição, no artigo 229, diz assim, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos. Ok. Mas isso é importante? Está na nossa lei maior, humanamente falando? Tá, que é a nossa Constituição. Mas existe uma lei maior do que ela. A palavra de Deus. E nela também. Agora vamos lá. Pode passar. Ok. Me adiantei, mas vale a pena falar sobre isso. Eu já ia para o texto. Quero chegar no texto e esse texto não chega. Eu estou dando 4 dicas de uma boa leitura. Essas 2 primeiras são dicas de alguém que não tem a mesma fé que a gente. Por isso eu sempre digo, leia peneirando. Não é? Você gosta de farinha? Eu gosto de farinha. O bom nordestino só come feijão com farinha. Não é? Buchada de bode, só com farinha. Não é? Um bode cozido, um cozido de boi, né? Um cozido mesmo, sem farinha não dá. Né? Então, às vezes a farinha está muito grossa. O que é que a gente faz? Peneira para só cair o melhor, né? E você ficar com aquela farinha fininha, gostosinha. Então a gente faz do mesmo jeito. Quando é um livro que não é de um autor cristão, que tem a mesma confessionalidade nossa, a gente peneira, para só ficar com aquilo que serve para a gente. Por isso, quando eu cito Mário Sérgio Cortella, eu não estou citando porque ele tem a verdade absoluta. A verdade absoluta para a minha vida, eu já disse, é essa aqui. Mas eu leio outros livros, irmãos. Sabe por quê? Porque eu preciso me inteirar das outras coisas. Para quando eu estiver defendendo a minha fé, eu saiba qual é o argumento daquele que não concorda comigo. Daquele que é espírita, daquele que é ateu, daquele que é agnóstico. Se eu não souber um pouquinho do que é agnosticismo, como é que eu vou defender? Porque eles estudam a gente, sabia? Aí a gente fica kkk, não é kkk na internet é sorrindo, né? É dando risada. Mas é gaguejando. Aí a gente gagueja e manda um torpedo não, ó. Tá vendo que eu sou analógico? Manda uma mensagem para o pastor, pastor, me socorre aqui, tem alguém me perguntando sobre isso. Você já podia responder. Não é isso? Então, Mário Sérgio Cortella diz que a educação é a formação de uma pessoa. Por isso, a família educa e a escola faz escolarização
que é uma parte da educação. Achei fantástica essa afirmação do Cortella, porque eu também acredito nisso. A Bíblia também diz isso. Primeiro, tudo acontece em casa. Igreja, escola, elas complementam aquilo que já está acontecendo em casa. E o Felipe Fontes, que é é um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, excelente professor, excelente pastor, ele diz assim: educação é, por natureza, um empreendimento religioso. Ele não consegue dividir, separar educação de religião. Ele diz que Deus não está fora da educação. Não tem como tirar Deus da educação. Se você estiver educando, Deus está no meio disso. Não tem como tirar Deus de nada, irmãos. Não tem como tirar Deus da música, não tem como tirar Deus de nada. Agora, tem gente que usa a música para desagradar a Deus, ofender a Deus. Mas quando Deus nos deu o nosso mandato cultural e inteligência para dominar a terra, Ele nos deu a criatividade, tanto que o homem foi dando nome aos animais. Não é isso ou eu estou enganado? Não foi Adão que saiu dando nome aos animais? Porque ele era o grande gerente de tudo que Deus criou? Pode passar. Então, é todo o processo de aquisição de conhecimento e de formação do indivíduo. É educação. Bom, agora vamos ver se finalmente a gente chega no texto. Chegando. Abra sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Segunda Timóteo capítulo 1, versos 3 a 5, 2 Timóteo capítulo 3, versos 14, 15, 16 e 17. Não está ali, mas eu vou até o 16 e o 17. Diz assim, irmãos, vou ler. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Isso é Paulo escrevendo a Timóteo. Então Paulo está dizendo em outras palavras, brother, estou com saudade de tu. Traduzindo, né? Lembrando das tuas lágrimas, eu sei que tu está triste, Timóteo, mas eu estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé. Agora presta atenção aqui, porque é um detalhe muito importante. A tua fé ou seja, uma fé sem fingimento é uma fé o quê? Sincera. Uma fé verdadeira, uma fé autêntica. Olha, mas ele diz outro detalhe importante que às vezes na leitura muito rápida a gente passa despercebido. A mesma que habitou primeiramente em tua Lloyd e em tua mãe, e eu estou bem certo que em ti também. Ou seja, Paulo dá o testemunho de qual foi o papel de Lloyd como avó, de Eunice como mãe, na vida de Timóteo, para que ele se tornasse quem ele foi. Porque às vezes a gente pensa que só foi Paulo que fez tudo, né? Mas Paulo está dizendo, opa, eu não fiz tudo. Lloyd e Eunice têm um papel primordial em tudo isso aqui. Aí você pula para o capítulo 3. Vai lá no capítulo 3, versos 14, 15, 16 e 17, que diz assim, tu porém quem? Timóteo, né, gente? Lembra? Paulo está escrevendo a Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fosses inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Muitas vezes aqui a gente diz assim, Paulo está falando dele. Não, Paulo está mais uma vez lembrando de Lloyd e Eunice. Sabendo de como é que o senhor prova isso, pastor? Só é continuar lendo. Sabendo de quem o aprendestes e que desde a infância. Gente, aqui um parênteses. A melhor tradução seria tenra infância. Tenra infância é bebê de colo. Bebê que está mano. Em nenhum escrito, nenhuma pesquisa que eu fiz, eu posso estar até equivocado, mas nenhuma pesquisa que eu fiz, eu consegui perceber que Paulo estava com Timóteo quando ele ainda mamava no peito de Eunice.
Por isso eu não tenho dúvida nenhuma que Paulo mais uma vez está falando de Lóide e de Eunice, dizendo que desde a infância Timóteo sabia o quê? As sagradas letras, olha o que o texto diz, que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agora vamos seguir. Tá? Passa aí, por favor. Que agora eu quero apresentar as bases. Vamos ver se vai. Deixa eu ver. Ali, pronto. Pode passar isso aqui, porque aqui eu faço uma menção de Deuteronômio, porque entendo que Lóide e Eunice cumpriram seu papel de mãe e de avó, porque entenderam o que Deuteronômio capítulo 6 fala. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Ou seja, em todo o tempo. Então Lóide e Eunice olharam e disseram assim, não posso perder tempo. Então eu faço essa correlação do texto de Deuteronômio capítulo 6 com o texto de 2 Timóteo capítulo 1 e capítulo 3. Pode passar. Então a gente precisa entender, no texto de Deuteronômio, o ouve, ó Israel, porque ele diz assim, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. É assim que está lá. Esse ouve, ó Israel, é aquilo que no hebraico a gente chama de chamar. O chamar é quando Deus diz assim, atenção, que eu tenho uma coisa muito séria para falar. E aí ele fala, e qual é a coisa séria que ele tem que falar? Deus é único. E essa verdade, quem precisa dizer é papai e mamãe. Tu as inculcarás a teus filhos. Pode passar. Que eu estou preocupado com o horário também. Pronto. Primeira base bíblica. Versículo 5. Lá do primeiro capítulo de 2 Timóteo, versículo 5 diz, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e na tua mãe Eunice, eu estou bem certo que em ti. Qual é a primeira base bíblica do meu papel como pai, na educação do meu filho? Eu preciso ser antes de ensinar. Eu quero ensinar sobre Deus, eu preciso ser de Deus. É mais ou menos assim. Eunice aprendeu com sua mãe Lóide e agora passa ao seu filho Timóteo. Primeiro ela é, depois ela faz. Primeiro ela demonstra, depois ela ensina. Primeiro ela testemunha, depois ela transmite o ensino. A fé sincera que habitou em Timóteo, primeiro habitou em sua mãe. Então essa é a primeira coisa que eu faço assim, que é a lapada, né? Porque às vezes a gente fala, mas não vive, e aí em casa, nós somos o primeiro a ser puxado a orelha do próprio filho, porque ele chega e diz, o senhor diz que não é para eu fazer isso, mas o senhor faz. O ser vem antes do ensinar. Seja de Deus, para que seu filho olhe para você e diga assim, eu quero esse mesmo Deus que você, papai, tem no seu coração, que você, mamãe, tem no seu coração. Porque se for só da boca para fora, é demagogia. Ok? Pode passar. Eu estou indo rápido. Não perca tempo nem oportunidades. Aí já está lá no capítulo 3, no verso 14. E no verso 15, a primeira parte. Tu, porém, permanece naquilo que aprendesses e que fosses inteirado, sabendo de que aprendesses. E que desde a tenra infância, ou seja, Lóide e Eunice não perderam tempo. O ensino deve começar de imediato. Já existem pesquisas científicas que mostram que na vida intrauterina, aquele bebê que está ali sendo formado já começa a captar sons, a entender sons, tanto que quando ele nasce, que o obstetra dá lá aquelas duas palmadinhas no bumbum, se ele não nascer chorando, é necessário,
O choro bom, se eu estiver errado, alguém me corrija. O choro ali é para que todo mundo fique tranquilo. Se não chorar, aí comece a chorar você, porque a coisa tá complicada. Quando você vê o menino berrar, comece a sorrir, porque está tudo bem. Quando ele não faz, dá 2 palmadinhas ali no bumbum dele, as primeiras da vida, né? E aí ele começa, graças a Deus. E aí ele começa a berrar, e a primeira coisa que o médico faz é colocar no colo da mãe. Que ele vai estar mais aquecido, é claro, porque agora ele veio para o mundo exterior, o frio, o vento e tudo, ele não está acostumado com aquilo, mas ele também escuta a voz da mãe, que era algo que ele escutava muito próximo. E ele começa a se acalmar, porque aquela voz é algo que ele já estava ouvindo, porque o ouvidinho dele já começou a funcionar em algum momento da gestação. Ok? Então a gente não pode perder tempo, porque enquanto a gente perde tempo, outros mestres não estão perdendo tempo. E esses outros mestres de hoje são especialmente os mestres da internet, os youtubers da vida, tá? Se você não está ensinando, quem está ensinando seu filho são os youtubers. E tem youtuber que nem vale a pena a gente nem citar o nome. Pode passar. Aqui eu mostro, só para você ter uma ideia. Quem assistiu esse desenho animado aqui? Eu assisti. Detona Ralph. Detona Ralph. Tá? Em algum momento do filme, logo no início, os vilões estão reunidos como se fosse vilões anônimos, como se fosse o AA, Alcoólicos Anônimos, né? Vilões anônimos. E eles choram, né? Se lamuriar, muita lamúria, muito pesar. E no final eles se levantam e dizem o moto deles. Assim como a UCP tem um moto, a UPA tem um moto, a SAF tem um moto, né? A UMP, a UPH, eles também têm um moto. E o moto é esse aí, ó. Eu sou mal e isso é bom. Nunca serei bom e isso não é mal. Espera aí, volta aí. Isso passou no filme e eu não vi? Passou. Eu sou mal. Se quiser, assiste de novo, tá? Eu sou mal e isso é bom. Nunca serei bom e isso não é mal. Isso fica aqui, como Jequiti. Desculpa, não estou ganhando nada da Jequiti. Mas você já assistiu o SBT? Você já viu que no meio do nada está o programa lá, não é intervalo. Aí faz assim, ó, Jequiti, bem na tela. Aí você tem um susto assim, eu estou vendo coisa ou apareceu o nome Jequiti aí? Aparece assim, do nada. Porque fica aqui, ó, no subcontinente. É a mesma coisa aqui. É a mesma coisa. Fica aqui e daqui a pouco ele diz, mas ser mal não é tão ruim assim. Então eu posso ser mal de vez em quando. Meu filho, onde foi que você aprendeu isso? Eu nunca lhe ensinei isso. Pastor, então agora eu não posso assistir nenhum filme? Não, por favor, não estou dizendo isso. Eu assisti o filme com meus filhos. Só que toda vez que eu assisto o filme, eu peneiro. E quando eu acho alguma coisa que não tem a ver com o que eu creio, eu digo ao meu filho Pedro e ao meu filho Davi, isso aqui não dá para aproveitar. Pode passar. Já estou terminando, que eu falei demais. É a última base, ok? Tenha um objetivo concreto e sublime. E qual é o objetivo concreto e sublime de qualquer pai? A salvação do seu filho. Não é? Porque o texto diz que desde a infância sabes as sagradas letras que podem te tornar sábio para o quê? Para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Esse é o grande objetivo nós, pais, é falar do amor de Deus para que os nossos filhos sejam salvos. Você já percebeu que as pessoas passam a maior parte do tempo fazendo o que não querem para adquirir o direito de, às vezes, fazer o que desejam? Se mata de trabalhar para ir na Disney.
se mata, faz uma dívida incrível ainda, porque o que trabalhou não deu para pagar toda a viagem. Aí, perdeu tempo, não curtiu a infância do filho, mas para ter uma semana na Disney valeu a pena tudo isso. Será? Aí depois a conta chega para pagar, não só a financeira, a do seu filho que não lhe entende e você não entende ele, a do seu filho que está rebelde, a do seu filho que não quer conversar com você e prefere conversar com outra pessoa lá fora de casa. Todos os nossos filhos precisam de salvação. E essa mensagem precisa ser dada em casa. Pode passar. Preciosa dica. Ensine seu filho através dos meios de graça, Bíblia e oração. Ensine o seu filho através do culto doméstico. Quem não faz, faça. Quem deixou de fazer, retorne. Ensine o seu filho levando-o à igreja, doutrina e ensino. E ensine o seu filho dando testemunho, sendo padrão dos fiéis, mostrando para ele que antes você é, depois você ensina. E finalmente, pode passar o último slide, que eu já terminei, fui longe demais. Tenha ânimo. João 16:33. Eu venci o mundo. Nunca foi fácil fazer educação, mas eu venci o mundo. Essa é a palavra de Jesus a nós. Seja sábio. Romanos 16:19-20. Estratégias bem definidas. Estratégias bem definidas. Depois, entenda a sua época. Está lá 1 Coríntios 9:19-23, diz que Paulo se fez de gentil para com os gentios, de pecadores para com os pecadores. Não é que Paulo estava lá no meio da buraqueira, dançando funk e fazendo os pecados do povo lá. É que Paulo entendia como é que aquela pessoa vivia. E entendendo como é que aquela pessoa vivia, Paulo sabia chegar e transmitir o evangelho de uma maneira que ele entendesse. E finalmente, dependa de Deus, Romanos 7:15. Nosso ensino precisa da base da palavra de Deus, porque se depender apenas de nós, não vai acontecer. Se eu fui muito longo, eu peço perdão, mas eu acho que era o que nós precisávamos ouvir. Todas as vezes que eu falo sobre esse tema, eu tremo e temo, porque se não começar em mim, é como eu falei no início, é só demagogia. Por isso, a começar em mim, na minha casa, com meu filho Pedro, com meu filho Davi, eu peço a Deus todos os dias que Deus me dê condições de ser antes de ensinar, de não perder tempo com os meus filhos, porque se eu perder, outros não vão, e que eu possa ter um objetivo concreto e sublime, é que Pedro e Davi sejam salvos pelo amor de Cristo e pelo que Cristo fez com ele na cruz. Esse é o meu papel como pai. Eu espero que você tenha entendido isso. Vamos orar? Depois eu passo a palavra ao pastor Arildo para que ele continue aqui e encerre a nossa programação, o nosso culto matinal, enfim, a nossa escola dominical. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento, obrigado por esse tempo que tivemos, um tanto quanto longo, mas eu espero que muito proveitoso para todos nós. Abençoa essa igreja, que nesse mês completa 45 anos de existência. São 45 anos em que a Igreja da Glória está proporcionando à comunidade local desse bairro, dessa cidade, desse estado e do país, a possibilidade, ó Deus, das pessoas conhecerem a Jesus como o único e suficiente Salvador. Que o Senhor continue assim, fazendo com que a Igreja Presbiteriana da Glória seja referência onde ela está. Pastor, conselho, pastores, enfim,
e cada membro, e especialmente cada pai que está aqui, entenda qual é o seu papel na educação dos filhos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Um forte abraço.